suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Como diz a música, seja bem-vindo à nossa casa. É verdade. Esta casa que foi construída passo a passo, dia a dia, cada vez há mais corações a caber nela, e a verdade é que este programa, já nem sei como é que se há de chamar a isto, este espaço não é um espaço só meu, é um espaço de todos, e como se costuma dizer, é um coração de mãe. Cabe sempre mais um. É verdade, cabe sempre mais um. Muito bem, hoje vamos ter mais um grande convidado especial no seguimento dos nossos trabalhos, e hoje com um grande capítulo. Vamos ter aqui grandes lições. Amai os vossos inimigos. Ai, Jesus! Que é muito difícil amar os nossos inimigos. Mas será que eles são mesmo inimigos? Bom, vamos avançar então para o nosso super convidado especial. Senhoras e senhores, todos vós, Filipe Pereira! Sou eu que vou fazer o Evangelho, também sou filho de Deus. Ah, pois é. Sou eu que vou fazer o Evangelho hoje. Era a surpresa, olha. Se desapontei, peço imensa desculpa. Mas, no entanto, todavia, não vou estar sozinho. Porquê? Porque isto fazer acompanhado é muito mais giro e muito mais reconfortante. Portanto, para me ajudar nas leituras complementares, eu tenho o meu amigo de longa data. Vamos ver quem é. Aqui está ele. Aristides Santos. Uma salva de palmas para o homem e aqui uma fada madrinha para ele. Grande Aristides, há quanto tempo que não te via? Como é que está o meu amigo? Está tudo bem contigo? Tudo bem, sou grato pelo teu convite, estou bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Ok. Portanto, o Aristides é um grande amigo que me vai ajudar aqui nesta demanda.
depois de eu fazer aqui a exposição do capítulo de hoje, portanto, o Aristides vai-nos ajudar aqui com o seu contributo. Mas isto não fica por aqui hoje, porque também para nos dar o seu contributo com o seu conhecimento e com um trabalho que ele também desenvolveu há muitos anos, mas que hoje vai ter a oportunidade de o explanar. Portanto, senhoras e senhores, com todos vós, mais um mendigo de luz, Vítor Gonçalves. Vejam bem, há uns anos que eu não vi este homem. Aqui está ele. Grande Vítor. Boa noite. Tudo bem. Seja bem-vindo. Tudo bem. Como é que vai? Está tudo bem consigo? Tudo bem, tudo bem. Olha, estou a gostar muito da tua apresentação. É realmente muito interessante e abre-nos o coração. Ok, muito obrigado. Então, olha, vamos fazer o seguinte agora. Portanto, vou fazer a prece de abertura. Nem vou fazer a prece de abertura. Vou fazer aqui uma breve passagem pelos comentários, ver quem é que anda aqui. Vamos lá. Maria Mandarina, conhecemos. Anabela Ferreira, suponho que seja de Rio Maior. Sónia Mota, a Zambuja City, beijinho Sónia. Judite Lopes, não conheço. Ana Esteves, Fernanda Ferreira, Aida Coelho, Helena Feijão, Maria da Luz Paixão, Emília Caneira, Alice Pereira, Dina Ferreira, Matilde Casmarinha, Elvira Santos e muitos e outros para baixo. Bom, não vamos ter tempo de dar o destaque a todos, mas vão comentando aí, que à medida que eu vou falando, se puder e se conseguir, vou dar o destaque aqui aos comentários. Assim sendo, para iniciarmos os nossos trabalhos, vou fazer a prece de abertura, que é para depois, então, começarmos os nossos trabalhos como temos preparados para esta noite. Vamos lá então. Vamos lá então. Querido Pai, querido Mestre, nos chamaste uma vez mais ao serviço. Aqui estamos. 3 corações no painel, mas muitos outros, com o telemóvel à frente, com os seus tablets, com os seus computadores, vindo beber desta fonte inesgotável de amor que é Jesus. Este grande desconhecido para todos nós nos trouxe esta filosofia de amar sem medida, de amar sem, ou seja, convidando-nos a sairmos de nós mesmos e irmos para outro lugar. Um lugar muito mais belo. Um lugar onde tudo acontece. Um lugar onde nos sentimos amados, amando o próximo. E é disso que vamos falar hoje, Senhor. Não de uma forma superficial de amor, mas de uma forma eternamente profunda. Amai-vos como eu vos amei. É sobre isso que vamos falar hoje. E assim, pedindo à espiritualidade amiga o amparo e a inspiração para trazer o consolo a todos os que nos ouvem, vamos dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Então, antes de eu começar a explanar o tema, eu vou pedir ao Vítor que ele trouxe aqui um breve apontamento sobre um trabalho que ele fez relacionado com o espiritismo e a ciência. Portanto, a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. É uma filosofia, na medida em que questiona a vida humana e as grandes questões da humanidade. É a ciência, na medida em que estuda a forma e a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E uma religião, na medida em que religa o ser ao Criador. Então, quando tratamos aqui da parte
evangélica da moral, estamos a tratar apenas de um dos aspectos da doutrina espírita, mas ela tem estes 3 aspectos, que é uma forma muito mais abrangente e muito mais completa. Assim, para nos trazer um pequeno trabalho sobre a ciência e o espiritismo, vou dar a palavra aqui ao Vítor Gonçalves. Aristides, eu vou retirar-te aqui da apresentação. Depois, quando eu terminar de falar, vamos falar os 3 um bocadinho, está bem? Então vá, até já. Vítor, a palavra é sua sobre os convites. Muito obrigado, Filipe, por dar a oportunidade de poder falar em relação a este tema que acho que é muito interessante. Realmente foi um trabalho que eu fiz há uns anos atrás e que foca, portanto, aquilo que a ciência pensa em relação ao aparecimento do universo e ao aparecimento da vida. Claro que eu não vou falar sobre esses temas todos, porque é muito grande, mas vou só falar sobre uma parte, que é, digamos, um diapositivo do trabalho que fala sobre a evolução do ser espiritual. Ok. Vou começar então. O homem foi criado por Deus e é, segundo os espíritos, um ser à parte da criação. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado e nada acontece ao acaso. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Se estende pelo cosmos e o mantém organizado e ordenado. Deus torna-se evidente na harmonia de tudo e estabelece as leis divinas que regem os seres espirituais e tudo o que existe no universo. De acordo com a lei do progresso, o objetivo do ser espiritual é a evolução e a ampliação da sua consciência através da aquisição de conhecimentos. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, do cosmos, da estruturação inteligente do universo e, em consequência, do seu entendimento de Deus. Com a conquista da razão, aparecem o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo. Ao entrar no reino hominal, o princípio inteligente, agora sim, espírito, está apto a dirigir a sua vida. Mas a conquista da inteligência é apenas um primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino hominal. Ele deverá agora se iniciar na valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma. A influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, sensibilidade, sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito finalmente ascender à comunidade dos seres angélicos. É evidente que nós ainda estamos nessa fase, ainda estamos muito atrasados em relação a isso, temos que fazer muitas reencarnações para conseguir atingir esse objetivo. Mas há seres que já estão nesse plano. O ser mais evoluído que passou na Terra é Jesus. Ele está nesse plano, é um ser angélico. Então, eu vou só, para fazer uma ligação entre aquilo que eu li e o tema de hoje, que é a mãe do nosso inimigo, vou só falar em relação àquilo que ele disse. Jesus sempre combateu as trevas espalhando a luz, a violência pregando a paz, a intolerância com a inteligência, o inconformismo com a compreensão, os costumes com a resignação e a fé, a vingança com o perdão, o egoísmo com a caridade, o ócio com o trabalho, o orgulho com a humildade, o ódio com o amor. Jesus não só disse estas palavras, como agiu de acordo com elas. Pronto, esta é a minha pequena apresentação em relação a este pequeno tema e por isso, olha, agradeço a possibilidade de poder fazer. Obrigado, Vítor. De facto, Jesus sempre nos traz uma perspectiva boa da vida. Tudo o que seja antagónico ao amor, à caridade, à fraternidade, portanto, Jesus está sempre no outro polo. E vem de encontro a um dos itens do capítulo, porque estamos a falar de pagar o mal com o bem, de darmos a outra face, e Jesus teve sempre essa capacidade de nos dar esse outro olhar, essa outra fase que é tão desconhecido para nós, e nós até ficamos atrapalhados de certa forma, como é que é possível amarmos os nossos inimigos. Então eu espero que possa trazer um pouco da partilha de umas leituras que fiz
para que cada um possa ver em si, nas suas relações interpessoais, como é que pode conviver com aquelas pessoas que nos magoam, que nos ferem. Vítor, vou retirá-lo agora momentaneamente aqui da emissão e depois, quando eu terminar a minha exposição, depois coloco aqui mais o Aristides, está bem? Está bem. Pronto, até já então e já nos vimos. Muito bem, então vamos entrar então na exposição do nosso capítulo. Portanto, do ponto de vista estrutural, este capítulo está orientado da seguinte forma. Portanto, capítulo 12, amai aos vossos inimigos. O primeiro item é pagar o mal com o bem. O segundo item é os inimigos desencarnados. O terceiro item é se alguém te ferir na face direita. E o quarto é as instruções dos espíritos. Agora vou colocar aqui o Vítor no mute, que é para não interferir aqui na nossa live. Portanto, temos aqui bastante sumo para espremer. Ora, eu vou fazer então aqui uma breve leitura sobre o pagar o mal com o bem. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai para os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva deixa sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno e até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então Jesus traz-nos esta nova perspectiva sobre as nossas relações com aquelas pessoas que nos magoam. Então, mas como é que é possível nós amarmos os nossos inimigos? Será que isso é mesmo possível? Será que nós temos de ter a mesma relação, o mesmo amor por aquelas pessoas que nos magoam? Será isso possível no estado evolutivo em que nós estamos? A verdade é que é bastante difícil. É bastante difícil porque já Moisés dizia olho por olho e dente por dente, e a verdade é que se nós somos humilhados, se somos maltratados, se somos feridos no nosso orgulho, a nossa resposta é logo automática. Ou seja, fazer na mesma medida, ou seja, responder da mesma moeda da ofensa. Quiçá até nem responder da mesma moeda, responder com uma vingança ainda mais fria. Então Jesus traz esta nova perspectiva de pagar o mal com o bem. Depois podemos começar a pensar no seguinte, que é, então, quer dizer, a pessoa faz-me mal e eu ainda tenho que ficar calado? Porque isto é uma dúvida que toda a gente tem. Então vou pagar o mal com o bem e deixo-me estar? Então vamos ouvir o que Kardec disse a este respeito. Para já, uma das condições que é logo colocada em causa é a questão de que não há confiança. Se uma pessoa nos maltrata, nos julga, nos humilha, é claro que os graus de confiança
se perdem. Isso não invalida de nós não desejarmos, ou não querermos desejando o mal para quem nos ofende. É um facto que quem nos magoa, nós perdemos a confiança nessa pessoa. Porque não estávamos à espera. Porque muitas vezes nós colocamos muitas expectativas nas outras pessoas. Só que nós temos que perceber o seguinte, é que as pessoas são falíveis. As pessoas têm os seus defeitos. E nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, os espíritos que habitam este tipo de planetas são espíritos que hoje estão bem, mas amanhã também já dizem mal de nós. São espíritos que gostam de nós, mas se calhar, à mínima oportunidade, passam-nos por cima para ficar com o nosso lugar no trabalho. Ou passam-nos por cima para comprar uma casa que nós gostamos. Ou passam-nos por cima para ficar com uma melhor oportunidade de negócio. Isso faz parte da natureza humana. Porque uma vez que nós estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, isso faz com que as nossas decisões se fundamentem em tudo para nós e nada para eles. Então é isso que a longo prazo vai fazer com que nós tomemos mais decisões e vai fazer com que nós soframos mais à frente. Então, outra característica dos nossos inimigos é que há uma repulsão fluídica que muitas vezes não é compreendida. Porque nós, às vezes, o que é que acontece? Nós estamos a fazer tudo bem segundo as nossas orientações e a pessoa acaba por ter inveja de nós. Nós fazemos aquilo que é o nosso trabalho dia a dia, esforçamos-nos, mas há um colega de trabalho que está sempre no nosso pé. E isso é incompreensível para nós, porque eu não fiz mal à pessoa, até sou amigo dela, mas ela insiste em estar sempre a mandar-me abaixo, estar-me sempre a recriminar, estar sempre com inveja de mim. E porquê é que isso acontece? Se nós entendermos a vida como apenas uma vida, isso é muito difícil de digerir. E isso descompensa-nos. Para já, há uma questão da evolução espiritual da pessoa. E depois há o sistema de reencarnação. Portanto, tudo o que nos acontece, quer seja a dor, quer seja a humilhação, serve para quê? Para que nós cresçamos espiritualmente. Aliás, viram o exemplo de Luís Guedelha? O que é que ele disse? Disse que se não me tivesse acontecido todas estas coisas, eu hoje continuaria a ser uma pessoa orgulhosa e vaidosa. E nós vimos aquilo que ele disse, que ele não é mais essa pessoa. Tornou-se uma pessoa muito humilde e muito espiritualizada, direi. Então, a verdade é que aparece esta questão. Então, o que fazer com essas pessoas que nos pisam, que nos deitam abaixo, que nos magoam? Allan Kardec vai responder a esta pergunta que eu passo a citar. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contacto de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. É claro, nós quando estamos à presença e sabemos que uma pessoa não nos quer bem, é claro que nós ficamos sempre alerta. Lá está, como eu falei há pouco, há uma desconfiança para com aquela pessoa. Estamos sempre com um pé atrás, como se costuma dizer. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Reparem bem o que ele diz. Amar os inimigos não é ter-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade.
é abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los, é, enfim, pagar-lhes em todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpra as condições do mandamento, amai aos vossos inimigos. Portanto, aqui já começamos a vislumbrar a natureza do pagar o mal com o bem. Ou seja, não querer o mal dos nossos inimigos é um primeiro passo para, de certa forma, amá-los. Só que, quando falamos de pagar o mal com o bem, estamos a falar das relações que temos uns com os outros enquanto encarnados. Só que há uma outra perspectiva, que é os nossos inimigos, desencarnados. Então temos que perceber o seguinte, que da mesma forma que nós temos pessoas que não nos querem tão bem, que nos invejam, que nos perturbam, que estão sempre a deitar-nos abaixo deste lado da vida, nós temos que perceber, à luz daquilo que é os princípios básicos da doutrina espírita, ou seja, o processo da reencarnação, sabermos que estamos sempre acompanhados, que quem morre nada mais é do que passar para um mundo espiritual, para uma nova condição. Que aqueles que vivem aqui ou que vivem do outro lado nada mais são do que os homens que viveram deste. Então, da mesma forma que nós criamos inimizades enquanto aqui estamos, em outras vidas, ao longo de muitos anos, fomos criando inimizades fruto das nossas más ações. E isso hoje, muitas das vezes, reflete-se em influências espirituais nas nossas vidas. Allan Kardec vai falar no Livro dos Espíritos e faz uma pergunta muito pertinente, que é a seguinte: podem os espíritos influenciar nas nossas vidas? E a resposta é: muito mais do que imaginais, que de ordinário são eles que vos dirigem. Como é que é? Então isso significa que eu, às vezes, as minhas atitudes podem estar a ser inspiradas por uma entidade que me quer mal? E a resposta é sim. Sim, porquê? Porque foram pessoas que nós magoamos, foram pessoas que nós maltratamos, foram pessoas que passámos por cima, foram pessoas que às vezes nos ajudaram e nós, fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo, massacramos, tratámos mal, matámos, morreram por nossa causa. E isso hoje reflete-se num sentido de querer justiça dos próprios para connosco. Então, Allan Kardec vai falar sobre a influência espiritual no Livro dos Médiuns e traz-nos vários níveis de influência espiritual que podem acontecer em todos nós. O primeiro nível de influência espiritual é a obsessão simples, ou seja, que é uma influência espiritual que tem um grau ligeiro. E como é que isto acontece? Acontece da seguinte forma: tem a ver com inspirações, pensamentos que nos são projetados para que nós façamos ou tenhamos atitudes que vão de encontro ao conflito, que vão de encontro a estimular os nossos defeitos, a sermos arrogantes, a sermos inflexíveis, a vermos sempre o mal nos outros. Isso são, muitas das vezes, uma coisa é aquilo que é o nosso temperamento, o nosso feitio, os nossos defeitos. Outra coisa é os nossos defeitos serem estimulados pelas entidades espirituais, que muitas vezes podem ser inspirados para nós mesmos ou podem ser inspirados para terceiros para nos ferir. Então, a doutrina espírita traz-nos esse conhecimento de começarmos a identificar quais são os pensamentos que nos vêm à mente e a forma como nós reagimos
nas nossas atitudes. Outro grau de influência espiritual, referida por Allan Kardec, é a fascinação. E aqui já estamos num grau mais agudo da influência espiritual. Eu graduei aqui como um grau moderado. E a fascinação tem a ver com o quê? Tem a ver com o estímulo, lá está, das nossas imperfeições. Ou seja, a pessoa começa a achar que é a maior do mundo, começa a achar que faz tudo bem, pensa que, no que diz respeito ao trabalho espiritual, que só se fala com guias, que é uma pessoa muito iluminada, que só fala com espíritos superiores, que tem sempre mensagenzinhas boas para dar aos outros, que acha que é... ou seja, estimula-nos sempre aquilo que há de pior em nós. Para quê? Para nos fazer chegar a um ponto da ridicularização. Às vezes nós ficamos tão embebidos naqueles elogios e deixamos-nos levar. E depois, da mesma forma como subimos muito, assim a queda é proporcional à nossa elevação. Então, é preciso termos cuidado para sermos moderados, para não sermos explosivos nas nossas atitudes. Porquê? Porque muitas das vezes por detrás das nossas ações estão estas influências. Então, um terceiro nível da influência espiritual é a subjugação, que tem a ver já com um grau severo. Então, o que é isto da subjugação? Da subjugação é quando a nossa mente e o nosso corpo já começam a ser comandados por uma entidade espiritual. Acontece muito em pessoas que tenham uma mediunidade já, de certa forma, desenvolvida, mas a verdade é que muitas das vezes, e são vários ou seja, foram vários os exemplos em que as pessoas são completamente subjugadas à força da entidade espiritual. Então, o que nos interessa aqui saber é, de certa forma, como é que nós conseguimos tratar estas influências e ter uma vida um pouco mais leve. Allan Kardec vem dizer que não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, a grande cura ou o grande medicamento para os processos obsessivos e pela influência espiritual dos nossos inimigos desencarnados sobre nós tem a ver com a reforma íntima de cada um. E esta reforma íntima começa com o quê? Com o conhecimento. Porque partindo do princípio que nós percebemos que somos influenciados espiritualmente, nós começamos a estar mais alerta para identificar essas influências sobre as nossas vidas. Então, as obsessões dissolvem-se na medida da reforma íntima de cada um. Porque à medida que nós vamos compreendendo essa influência, nós somos convidados a fazer o bem, a ter boas leituras, a ter bons pensamentos, a repelirmos tudo aquilo que faça bem ao nosso corpo e à nossa mente. E quando nós temos essas alterações de comportamento, de hábitos e de pensamento, nós elevamos a nossa vibração e, portanto, fica muito mais difícil para as entidades que nos perturbam e que nos querem mal, de nós sentirmos a sua influência negativa. Então é assim, através da leitura, do estudo e de uma reeducação, que a doutrina espírita nos reeduca e nos não é livra, mas nos cura, nos trata da influência espiritual. Muitas das vezes acontece as pessoas virem com grandes problemas nas vidas e em grande medida devido às influências espirituais.
Não raras vezes as pessoas querem trabalhos mediúnicos em favor, mas não se mudam elas próprias. O centro e os trabalhos espirituais dentro de um centro espírita têm as suas limitações. Porquê? Porque por muitos trabalhos mediúnicos que se façam em favor das entidades que perturbam aquela pessoa que sofre influência negativa do mundo espiritual, se a pessoa não se mudar, ela daqui a 2 ou 3 meses vai estar na mesma. Porquê? Porque são os hábitos, os comportamentos e o padrão de pensamento que faz com que haja afinidade dessas entidades para com ela. Então não vale muito a pessoa pedir trabalhos mediúnicos. Porquê? Porque o problema está nela. Então é necessário que nós estudemos, é necessário que nós percebamos como é que são estes mecanismos. E como falava a Marina ontem, se nós não nos amarmos, não conseguimos amar o outro. Então, se nós não olharmos para dentro, nós não conseguimos ter comportamentos, ou seja, se nós não fazemos uma autocrítica a nós mesmos, não conseguimos perceber onde é que temos que melhorar. E a grande virtude da doutrina espírita tem a ver com isso. Tem a ver com a solicitação para nós mesmos de nos auto-inspecionarmos, identificarmos os erros e, à luz daquilo que é o nosso modelo e guia Jesus, podermos transformar dentro da nossa limitação o ódio com o amor, a vingança com a indulgência. Ou seja, todos os antónimos que o Aristides há bocado falava. Portanto, é essa a grande virtude que Jesus nos traz. Então, o terceiro item deste capítulo é este. Se alguém te ferir na face direita. Reparem uma coisa. Se alguém te ferir na face direita e dá a outra, será que Jesus nos está a dizer para nós sermos saco de pancada? Uma pessoa que esteja sistematicamente a fazer-nos mal, será que nós devemos permanecer? Às vezes, por exemplo, um casal, Jesus não proíbe a defesa, mas condenou de vingança. Se a pessoa nos está a fazer mal, há que dizer basta. Mas aqui a grande diferença é que nós não queiramos desejo de vingança. E é aí um princípio ainda muito rudimentar de amar os nossos inimigos. Eu trouxe aqui uma nova perspectiva para vos trazer da profundidade a que Jesus vai. Diz assim, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma e com toda a tua mente, ou com todo o entendimento, depende das traduções. E o segundo mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo, que foi o capítulo que a Marina falou ontem. Só que, por muito interessante que este mandamento seja, ainda há um ainda mais profundo, que acontece e ocorre quando Jesus está na última ceia. Porque se nós verificarmos bem, este amarás ao próximo como a ti mesmo, é uma forma de amor limitado. E isto porquê? Porque amar ao próximo como a nós mesmos é uma forma de amar na medida do nosso conhecimento. Então nós amamos em função daquilo que nós entendemos que é o amor, da nossa perspectiva de vida. E será que o nosso amor é, por exemplo, como o amor de Deus que tem por mim? É claro que não. Porque, como disse no início, nós, se nos dão um pontapé, nós queremos logo dar um murro. Então Jesus traz esta nova perspectiva, que é, vou
dar aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E qual é a grande diferença disto? É que aqui a referência acaba por ser Jesus e não nós mesmos. Então, quando nós dizemos amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é um amor muito limitado. Quando Jesus diz o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, então aí já é um amor de uma outra dimensão. Porquê? Porque Jesus sabia muito bem o que é que iria acontecer. Ele sabia que iria dar um testemunho deste amor maior, de um amor que já não cabe nos nossos corações, de um amor de tal forma que Pedro, que o havia negado 3 vezes, o que é que aconteceu a Pedro? Ele pergunta-lhe: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E ele, já constrangido, a bater no peito, diz-lhe: Senhor, eu amar-te-ei até à morte. E o que é que aconteceu? Não virá amanhã, não cantará o galo sem que não me tenhas negado 3 vezes. E aí aconteceu um verdadeiro milagre. Porque durante a noite, Pedro o que é que faz? Olha nos olhos de Jesus e o que é que acontece? Ele não vê no olhar de Jesus a mínima recriminação. Porque ele havia estado com ele durante os últimos 3 anos, tinha-se tornado muito amigo dele e acabou por ser o maior traidor no seu íntimo que o havia negado. Então, quando Pedro olha para Jesus e vê no olhar de Jesus que não havia a mínima recriminação, que havia amor por ele, ele percebeu o que era amar como eu vos amei. Amar como eu vos amei. Porque Jesus tinha tudo para recriminar Pedro. Mas o que é que ele fez? Há uma passagem em João: tendo-os amado no mundo, amou-os até ao fim. E o que é isto do amar até ao fim? No caso de Jesus, foi amar até à cruz. Amou Pedro, amou o centurião que o feriu, amou os ladrões que estavam perto dele, amou-nos a todos e ainda nos ama a todos. Até às últimas consequências, até ao fim. Assim aconteceu também com Estevão, quando ele, no livro Paulo e Estevão, tem o contacto com Paulo de Tarso e lhe diz: Senhor, Paulo de Tarso estava com umas pedras para o apedrejar. E vejam bem a capacidade deste espírito. Diz: Senhor, Paulo é um bom homem. Ele é fiel aos seus princípios. Quando ele te conhecer, ser-te-á fiel da mesma maneira. O mesmo acontecia quando os cristãos iam para os circos de feras, envolvidos num tal amor, que ecoavam cânticos de louvor e não se importavam de ser comidos pelas feras, em nome deste amor maior. Então, quando Jesus nos diz: amai-vos como eu vos amei, nós temos que compreender que é outra forma de amor. É uma forma de amor de tal forma grande que é um amor que extravasa tudo aquilo que nós conhecemos. É um amor pelo reino mineral, é um amor pelo reino vegetal, é um amor pelo reino nominal, é um amor por todos os espíritos desencarnados. E o grande desafio que Pedro encontrou naquele momento em que fita o olhar com Jesus é que era naquele momento que ele não se sentia amado.
Que não é que ele não se sentia amado, é que ele não merecia o amor. Portanto, onde é que eu quero chegar com esta conversa? É que, para amar os nossos inimigos, nós não podemos ter como ferramenta de amor o amai-vos como eu vos amei. Desculpem, o amar ao próximo como a nós mesmos. Temos de ter como ferramenta de perdão amar aos outros como eu vos amei. Ou seja, como Jesus nos amou. Porque é um nível de profundidade de amor muito maior. E se nós fizermos aqui um exercício, nós podemos perguntar, ok, aquela pessoa está-me a ofender, está-me a maltratar. Tudo bem. O problema é meu, porque estou a sofrer, mas sobretudo é da pessoa que nos maltrata. Mas a verdade é, quantas vezes é que eu não merecia amor e ainda assim fui amado? Volto a repetir. Quantas vezes é que nós, com as nossas atitudes de orgulho, de egoísmo, não merecíamos amor e ainda assim fomos amados? Então, quando nós começamos a ser humilhados, maltratados, lembremos-nos que é exatamente nessa altura que a pessoa que nos fere precisa do testemunho. Porque o que acontece é que nós gostamos de seguir Jesus, mas não gostamos de lhe carregar a cruz. Ou seja, quando nos humilham, nós não gostamos de dar o testemunho da humildade. Temos muita dificuldade. Então o dar a outra face agora já faz mais sentido. Porque o que fica verdadeiramente para nós são esses testemunhos que vêm de dentro, não vêm de fora. Quem nos ataca está doente. Quem fere está doente. E nós que vamos conhecendo a espiritualidade e vamos conhecendo os ensinos, temos que também nós dar o nosso testemunho no dia a dia. E para isso não precisamos estar 7 dias num centro espírita. É no nosso trabalho, é no centro comercial, é no cabeleireiro. Diz no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida que há muitos templos. O templo é onde estiver o nosso coração. Então, esta forma de amar os inimigos, no fundo, é um convite que Jesus nos faz a sermos nós instrumentos do seu amor. E à medida que vamos sofrendo, vamos interiorizando, porque nós estamos num processo. E o amor que nós temos para dar também se faz de uma forma progressiva. Nós ontem éramos os agressores. E hoje já estamos aqui a fazer lives, a falar de amor para nós aplicarmos às nossas vidas. Vejam bem a nossa evolução. Volto a repetir, nós ontem éramos os agressores. Portanto, esta forma, este convite que Jesus nos faz, e o próprio texto diz, amar os que nos são caros, os que são iguais a nós, isso é muito fácil, isso toda a gente faz. Até os ladrões, até as pessoas que roubam, amam alguém, ou algo ou alguém. Aliás, a melhor forma de nós provarmos o nosso amor é darmos amor àqueles que não merecem.
Então, isto é extremamente desafiante, é extremamente difícil, mas a verdade é que é possível. É possível desde que nós queiramos. É possível desde que nós queiramos mudar. E esse é o primeiro passo. É o reconhecimento da nossa necessidade de nos tornarmos melhores. E utilizando a doutrina espírita, utilizando estes preceitos morais e percebendo o porquê das coisas, nós a cada um, pouco a pouco, passo a passo, podemos fazer o mundo melhor. Então o que eu desejo a todos é que nós possamos refletir sobre estas palavras, que nós possamos amar o outro como a nós mesmos, mas sobretudo lembrarmos destas palavras, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Aquele amor incondicional, aquele amor que não verga, aquele amor que independentemente do que a pessoa faça, vamos perdoá-la. Porque o mal está sempre de quem ofende e de não de quem é ofendido. Que possamos todos nós testemunhar nas nossas vidas, nos cafés, nos supermercados, nas limpezas, nos consultórios, sermos cristãos. Sermos homens de bem, como está no capítulo 17. Testemunharmos o que é ser espírita. Testemunharmos o bem que esta doutrina nos faz e o bem, a transformação interna que parte dos nossos corações. Então, que nos possamos amar e que também possamos amar aqueles que, em certa medida, que nos cruzam com o caminho e que nos fazem crescer com as suas ofensas. Muito obrigado a todos. Vou passar aqui a palavra ao nosso querido Aristides e ao Vítor, vou colocá-los aqui na live. Ora, cá está. Cá está ele. Cá está ele. Rapaziada, está tudo bem? Tudo ok. Vítor? Tudo bem. Está bem? Vítor? Espera aí, está sem som? Espera aí só um bocadinho. Já está com som. Veja lá, Vítor. Pronto, fui eu que coloquei. Muito bem. Aristides, vou-te pedir que faças a leitura complementar que tens aí preparada, está bem? Sim, eu vou ser franco. Fugi um pouco ao capítulo. Não faz mal, não faz mal. Mas eventualmente acho que se coaduna. É o capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde eventualmente teremos aqui sim o ódio, o amor, a vingança e a nossa evolução espiritual. E assim, vou recomeçar dizendo: reconhece os cristãos pelas suas obras. Simeão, Bordeus, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutei estas palavras do Mestre, todos vós, que replis a doutrina espírita como obra do demónio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a Libra do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os conhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não a abrigam a todos os que as devem reunir em seu odor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos,
prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os escolhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelava-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram e mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajante sedento que se acolhe à sua sombra procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto a trabalharam que acabaram por cristá-las. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionaram a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis de dar com abundância os frutos de divinos. Deixei-a assim como Cristo lhe deu. Não o mutileis. A sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Os seus frutos generosos caem em abundância para o alentar o viajante cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servir a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois procurai os necessitados, conduzi-os sobre as ramagens da árvore, partilhai com eles o abrigo que ele vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, do que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Que assim seja. Que assim Obrigado. seja. Então, quando falavas, Artista, estava aqui a pensar no início do texto que leste, é que se veem os cristãos pelas suas obras. Eu gostava que cada um pensasse que obra é que quer deixar. E a obra não significa abrir uma igreja, não significa abrir um centro, não significa ter um programa como este. A obra tem a ver com o nosso comportamento e o nosso exemplo de amor. Que a gente pudesse, cada um no seu lar, no seu trabalho, como disse, na vida prática, sermos a pessoa que mostra o outro lado. Porque o mundo está cheio e está cansado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado. Eu estou cansado da competição, estou cansado. Estou de certa forma cansado do mundo. Que a gente possa entrar neste mundo de regeneração, regenerados, dando o melhor de nós, porque cada um de nós tem exatamente essa capacidade. É essa a beleza de Deus, é que cada um de nós, independentemente da nossa raça, da nossa cor, da nossa aptidão física, cada um pode dar de si, amando os nossos amigos, mas sobretudo amando aqueles que não gostam de nós. Então, Aristides, quero agradecer-te a tua presença, que continues o teu caminho,
na tua evolução, que possamos estar juntos neste programa, mas também em outras eventualidades. Foi um gosto ter-te aqui, é um gosto de estar contigo, é um gosto de estar com bem-aja para ti. Vítor, obrigado pelo seu trabalho, pela sua amabilidade também ter partilhado aqui este momento connosco. Um grande beijinho para a Maria do Carmo, gosto muito de vocês, e que a gente possa estarmos todos interligados uns com os outros, mesmo distantes, mas que este possa ser um espaço de união para todos, tá bom? Caros amigos e amigas, se calhar vou deixar-vos com uma mensagem final para as pessoas. Vou começar pelo Vítor e depois o Aristides. Deixem uma mensagem vossa do vosso coração para as pessoas. O que é que têm a dizer sobre... O que é que vos vai na alma? Queria deixar uma mensagem de amor, paz, tranquilidade, serenidade e resiliência em relação a esta situação que nós estamos a viver. É muito difícil passar por ela, mas temos que passar. Sabemos que ela faz parte da transformação do planeta Terra, de expedição em provas para um planeta de regeneração. Sabemos que é necessário, mas é difícil. Temos que saber ser resilientes, temos que saber amar-nos uns aos outros e amar especialmente aqueles que nos gostam tanto de nós. É isso que eu deixo. Obrigado, Vítor. Bem-aja. Aristides. Eu que agradeço. É assim, Filipe. Neste momento, atualmente, em que somos assolados por esta pandemia, acho que aquilo que nos carece mais é a falta que muito temos, amor. Acho que temos que ter a aceitação de que eventualmente muita coisa está mudando, mas a fé que existe em nós, aquilo que nós vamos partilhando com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com os nossos familiares, porque existem pessoas que passam pelas vidas ao longo da nossa caminhada e com eles todos aprendemos, mas há que aceitar que neste momento, o ano passado e este ano são anos de perdas, são anos em que podemos ganhar, mas uma coisa é o amor, a fé, porque sem amor e sem fé, isso eu já tinha, porque eu sempre acreditei que havia algo mais que aquilo que nós tínhamos conhecimento. Sem fé nós nada somos, e temos que aceitar com humildade aquilo que Deus escolheu para nós e aquilo que Ele quer que nós sejamos. Todos nós demos o contributo na nossa caminhada, temos aqueles que nos amam, temos aqueles que nos odeiam, temos aqueles que não gostam de nós, por simplesmente. Por isso, aqui vos deixo um grande abraço e amor e fé, porque sem fé não vamos a lado nenhum. Sou grato. E a ti, Filipe, te agradeço estes momentos, esta partilha. Que continues, porque fazes falta a muitos. Que assim seja. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Então, vamos fazer a nossa prece de fecho. Alguém quer fazer a prece? Tá bem. Vítor, isso é um sim? Vamos embora. Pode fazer, Vítor. Senhor, quero agradecer estes momentos tão bons que nós passamos. Quero que o nosso coração se envolva em amor, em paz, em tranquilidade. Desejo que os nossos mentores espirituais nos possam acompanhar
nos possam indicar o caminho que nós vamos seguir, que possam fazer com que nós escolhemos o caminho certo, o caminho do amor, o caminho da tranquilidade, o caminho que nós devemos percorrer para podermos evoluir. Quero agradecer a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Criador, que nos ajude nestas tarefas e que nos possa ver a todos nós com o seu amor incondicional. Assim seja. Que assim seja. E pronto, estamos no nosso final. É com muita pena que é bom acaba cedo e já estamos com mais uma noite feita. Para Aristides, um abraço para ti. Igualmente, Filipe. Grande abraço. Deus te abençoe. Um beijinho para a Maria do Carmo e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, um grande abraço. Até amanhã! Até amanhã. Fiquem bem, até amanhã. Até amanhã.